Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Este é o nosso quarto vídeo e nele nós vamos dar uma olhada nos assuntos gerais dos livros da Bíblia. A Bíblia ela se divide também, além de livros, ela se divide em temas. Depois do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, escritos por Moisés, nós temos aí livros de história, livros de profecia, nós temos cartas, nós temos os evangelhos. Então hoje nós vamos dar uma olhada geral em cada livro e o assunto de cada um desses livros. Nós temos aqui agora um esquema muito interessante, que sintetiza bastante o conteúdo que nós temos na Bíblia. E esse gráfico ele é interessante porque ele sintetiza exatamente o que a Bíblia é por definição, que é uma pequena biblioteca com livros, um apanhado de livros. E esses livros eles são divididos em 2 partes, livros do Velho Testamento e livros do Novo Testamento. Testamento significa acordo, aliança, Deus fez uma aliança com o povo. E a gente pode compreender isso quando Deus chama Abraão e diz, olha, através de você eu vou criar uma nação que vai espalhar para todo o mundo a notícia de que existe um Deus único, criador de todas as coisas, certo? E que se propõe a redimir a humanidade para si novamente. Então esse é um acordo, Então esse é um testamento. E depois nós temos o Novo Testamento, que já é a concretização do que foi predito e do que foi profetizado no Velho Testamento, ou seja, que viria um Messias. O Velho Testamento fala constantemente desse Messias que viria e instauraria um reino que não teria fim, um reino de justiça, um reino de amor, e que salvaria as pessoas, principalmente em Isaías, você vê muito isso. Isaías é tido como um profeta messiânico, porque ele fala claramente de Jesus, embora sejam profecias, mas a gente consegue perfeitamente distinguir que ele está falando de Jesus. Já o Novo Testamento, ou o Novo Acordo, é a concretização dessa promessa de Deus de um Salvador, de alguém que viria para morrer pelos nossos pecados e nos garantir, através da aceitação desse sacrifício, a nossa vida eterna e nossa recondução ao projeto original de Deus. O Velho Testamento, então, ele é dividido em Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros de Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Gênesis fala da criação, da instituição do povo de Deus. O Êxodo fala da libertação do povo judeu da escravidão no Egito. Levíticos é um livro cheio de ordenanças, de leis, de procedimentos, chama-se Levítico porque os levitas eram, nós veremos mais tarde, responsáveis. A tribo de Levi era responsável por todo o serviço do santuário. Então, por isso que o livro de Levítico fala muito sobre todas as regras do santuário. A gente vai ver que tudo que fala sobre o santuário é relativo a Jesus. É impressionante. A instituição do santuário é um assunto que nós vamos estudar mais tarde, mas ele é fascinante porque o santuário é uma espécie de evangelho em símbolos, E tudo que era ordenança, desde como você cuidar do pátio, das oferendas, do santo, do santíssimo, como levar, como desmontar, porque o santuário no deserto era um santuário portátil, ele era desmontado, quando o povo caminhava, e quando eles paravam, eles montavam novamente o santuário. Então, são todas as regras, todos os mandamentos para o povo, até regras com relação à saúde, com relação à alimentação, tudo tem em Levítico. Números é um livro que as pessoas, em geral, acham meio maçante, porque ele é o que ele diz ser.
São números, né? É uma contagem infinita do povo, porque para o povo de Israel era muito importante você ter a sua linhagem, né? O que você é? Não, eu sou rubenita, não, eu sou gadita, eu sou levita. E, sobretudo, é um livro que fala, né, conta também, tem algumas histórias, né, do povo de Israel no livro de Números, mas a massa maior de informação é com relação às famílias, às gerações, às genealogias, não é? Enfim. Depois nós temos Deuteronômio, que é um discurso de Moisés, o último discurso de Moisés antes de entrar na terra de Canaã, que vocês vão ver que Moisés passou 40 anos conduzindo aquele povo, mas acabou não entrando na terra prometida, né? E a gente vai ver por que depois. E depois nós temos, depois do Pentateuco, nós temos ainda na estante História, nós temos Josué, Juízes e Ruth. Josué foi o comandante que foi instituído, né, para substituir Moisés e que entrou com o povo na terra de Canaã e foi um guerreiro. Ele praticamente conquistou todo o território, né, dos cananeus, para o povo de Israel, né, como Deus tinha instruído a ele. O livro de Juízes é um tempo depois de Josué, onde o povo já estava estabelecido na nova terra, mas eles não tinham um rei, né? Deus sempre quis que Israel fosse uma teocracia, né? Mas eles tinham necessidade de juízes que não só julgavam as causas do povo, mas que também eram pessoas suscitadas por Deus para livrar o povo de Israel do domínio de alguns cananeus ali em volta, que acabaram não sendo erradicados de lá, né, digamos assim, e que acabaram criando problema, e muitos deles conquistaram o povo de Israel e foram verdadeiros tiranos. Deus permitia que isso acontecesse em momentos em que o povo estava se afastando de Deus. Então, o povo, Deus, como uma medida didática, deixava que esses povos conquistassem ou oprimissem o povo de Israel, mas Deus sempre suscitou um juiz ou uma figura especial para libertar o povo. Depois vem o livro de Ruth, uma história muito bonita sobre uma família israelita, né, formada pelo pai, o Elimeleque, a mãe Noemi e os 2 filhos, Malom e Quizon. Como eles estivessem passando fome em Israel, eles procuraram ir para um outro lugar e foram morar em Moabe, que era um povo cananeu e um povo idólatra e que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E nesse meio tempo os meninos cresceram, né? Cada um deles se casou com uma moabita, um deles se casou com Ofra e outro com Ruth. Acontece que depois o que aconteceu foi uma tragédia. Morreram os 2 filhos e morreu o marido de Noemi. Então Noemi fica sozinha com as suas 2 noras. E a história é muito bonita porque ela insta com as 2 para que elas voltem para o seu povo, para os seus deuses, para as suas vidas, suas famílias. E Ofra aceita a sugestão, né, com muito pesar, ela deixa Noemi, mas Ruth não. Ruth se apega muito a Noemi e vai para Israel, e tem uma passagem muito bonita que Ruth se apega a Noemi de uma tal forma que ela chega a falar: olha, eu vou com você para onde você for. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Uma história muito bonita e muito interessante. Depois, ainda na estante História, nós temos 1º e 2º Samuel, que é um livro que fala da instituição dos reinados, né? Samuel era um profeta de Deus que Deus suscitou para cuidar do povo, para ser um líder espiritual do povo, né? Depois tem 1º e 2º Reis, é a história dos reis de Israel. O povo pediu um rei para si, né? Todos os povos ao redor tinham reis, eles queriam ter também. Deus queria que fosse uma teocracia, mas eles quiseram um rei, então Deus disse a Daniel: unge um rei aí para eles. Então, Reis 1 e Reis 2 é a história desses reis. Alguns reis foram odiosos, terrivelmente idólatras e prejudicaram muito o povo de Israel. Outros foram bons reis, uma minoria, por sinal, foram bons reis. Mas, enfim, são as histórias dos reis.
Primeiro e segundo Crônicas, na verdade, é uma repetição sobre outra ótica. São crônicas, né? Cada reinado tinha um cronista, né? E essas crônicas contam mais ou menos as mesmas histórias de reis, com algumas adições, algumas coisas novas, né? Que a gente percebe, mas é praticamente uma repetição do livro de Primeiro e Segundo Reis. Depois, ainda na estante de histórias, nós temos Esdras e Neemias. Esdras e Neemias foram dois indivíduos que participaram do retorno do povo de Israel a Jerusalém e aquela área ali de Canaã. Porque o povo pecou tanto nessa época dos reis, mas tanto, foram idólatras, abandonaram a Deus, e o povo estava numa situação espiritual lamentável, que Deus, então, numa questão não de punição, mas para fazer com que o povo voltasse, né, a tê-lo como Deus único e verdadeiro, Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, né, de Babilônia, que levou cativo Israel. Por 70 anos o povo esteve cativo. Então, Esdras e Neemias são textos, essas duas pessoas foram pessoas encarregadas por Deus de trazer o povo de volta depois dos 70 anos de exílio. Como o assunto é bastante extenso, nós vamos encerrar o nosso vídeo para que ele não fique muito longo. E no vídeo número 5, nós vamos terminar os outros livros que faltam. Um abraço e fiquem com Deus.